TV Empreender. Empreender e crescer. Alô, seguidores da TV Empreender. Hoje estamos aqui com um jovem que, para a idade, parece que já fez muita coisa. Vai falar na primeira pessoa o que ele tem feito como empreendedor. Também é formado em engenharia civil. Ele vai explicar um bocadinho o que faz, mas é para vocês conhecerem alguém que tem uma história diferente para contar. E com vocês, Helder Fernandes. Olá, Helder. Obrigado, Igor. Uma pergunta esquisita que eu faço sempre é: quem é o Helder? Para os nossos seguidores ficarem a conhecer. Bom, eu costumo me definir como um ser humano com qualidades e defeitos. Né? Sou angolano, tenho 25 anos de idade e também gosto de praticar artes marciais, gosto de música, livros, tudo o que é recreativo. Hoje, o que é que tu fazes? Bom, atualmente sou um dos oradores motivacionais da Coach Angola e também sou engenheiro civil e agora também estou a trabalhar num projeto novo, que é o projeto da Wata Kids, um projeto infantil. Ou seja, estou a trabalhar no projeto para uma startup. Uma startup que vai trazer para as crianças uma maneira de brincar e aprender. Sim, na verdade o projeto é um projeto educacional para uma EdTech, porque eu pude ver que muitos adultos dizem a crianças: tu és o futuro da manhã. Mas a realidade é que nunca ninguém ensina crianças como serem o futuro da manhã. Inclusive, eu ouvi isso, acho que o Guilherme ouviu e qualquer um que está aqui presente ouviu isso. Então, e também eu reparei que dentro do sistema de ensino, seja nacional ou não, não existem disciplinas que ensinem a crianças ou a seres humanos a enfrentarem os problemas do dia a dia, como entenderem as suas emoções, entenderem as suas finanças, o investimento, a poupança. Então, o projeto visa a ensinar isto a crianças, a como serem seres humanos com propósito e não apenas profissionais com título. Com que idade é que eles vão começar a poder utilizar essa aplicação? A idade-alvo é a partir dos 5 anos, dos 5 aos 10 anos. Mas se algum pai ou alguma criança quiser ter acesso e o seu encarregado permitir, pode ter acesso. O que te motivou a fazer engenharia? Desde pequeno eu sempre dizia: eu serei engenheiro de petróleos. Mas eu depois vi que muitas das vezes nós seguimos certas profissões ou fizemos certas formações porque somos fruto de uma programação mental. Os nossos pais nos diziam: olha, tu vais ser médico. A nossa mãe vem: olha, tu vais ser engenheiro. E nós vamos crescendo com aquilo. Depois, o que aconteceu foi, quando eu fui fazer a inscrição para a universidade, eu tinha bem patente que eu seria engenheiro de petróleos. Só que na universidade não tinha engenharia de petróleos. E eu fui obrigado a estudar engenharia civil, porque senão ficava sem estudar. Matriculei-me no curso, fiz o primeiro ano do curso, não gostei. Falei com o meu pai: olha, papá, não estou a gostar desse curso. Ele: continua, vai, a força do pai. Depois chegou um dia que ele me disse: ninguém te mandou, você escolheu sozinho, acaba. Fiz o segundo ano, mas foi aquela coisa de... eu estava mais a fazer para acabar, porque eu, enquanto estava a estudar, estava a fazer a formação, ao mesmo tempo eu estava a estudar de forma autodidata o mundo do empreendedorismo. E foi aí que eu comecei a dar passos para este lado, porque há pessoas que me perguntam: mais um engenheiro civil que é orador e também é empreendedor, as pessoas acham meio complicado isso. Tens uma veia de negócios, sempre estiveste ligado a esta componente de... Quando eu digo negócios, é de compra e venda? Olha, a minha história começa aos meus 18 anos, que eu fazia o seguinte: a minha irmã ofereceu uma câmera profissional e então eu, como gostava de fotos e imagens, uns amigos meus tinham uma marca de roupa, eles tinham umas modelos. Então eu ia para lá e tirava fotos nas modelos, o nome da marca era New Nation. Eu tirava as fotos e tudo mais, editava as imagens, fui fotógrafo durante 1 a 2 anos. Depois daquilo tudo, eu me transformei em agente de intermediação de compra e venda, né? Na gíria posso chamar de Michel, né? Eu sou chamado de Michel. Até prédio já tentei vender. Onde eu tinha uma estratégia que era a seguinte: acho que todos que já fizeram isso
que já foram mexeiros, já usaram essa estratégia. Eu tinha o dono do produto e tinha o cliente. E eu estava no meio. Então, o produto eram 10, eu falava no cliente que eram 14. E depois tirava os meus 2 no caminho, entregava o dinheiro e ainda recebia outra comissão. E todo mundo saía a ganhar. Não era um procedimento mais correto. Sim. Então, eu depois fui perdendo a motivação para fazer aquilo, porque eu queria algo maior. Depois disso, comecei a dar aulas de jiu-jitsu na Academia Gracie Barra, porque eu sempre pratiquei artes marciais, já desde os meus 25 não, desde os meus 15 anos de idade sempre pratiquei artes marciais, e fui um dos instrutores de jiu-jitsu brasileiro da Gracie Barra durante 3 ou 6 meses. E depois entrei para coach na Angola, mas antes da coach na Angola fiz parte da JMPLA, também tentei na política, onde fiz parte da subcomissão na angariação de fundos no Comitê Provincial da Manhanga. E depois entrei para coach na Angola e comecei a trabalhar como orador motivacional, a convite do próprio Marco Vitor. E hoje também sou o fundador da marca Wata Kids, do projeto Wata Kids. Quando se fala em desporto, a mim remete-me à questão da disciplina. Um dos elementos que fica muito patente para quem começa jovem, miúdo, a fazer desporto, tem a ver com a disciplina. Hoje não se vê muito isso no nosso dia-a-dia. Gostaria que falasses um bocado sobre esse tema que é a disciplina. Enquanto estudantes, enquanto empreendedores que estão a começar, enquanto profissionais também, porque nem todo mundo tem que ser empreendedor, mas a disciplina tem que fazer parte do nosso dia-a-dia. Começar a explicar ou falar sobre a minha visão sobre disciplina, eu vou usar um exemplo que é, se nós abrimos uma torneira e deixamos ela gotejar, deixamos ela ali durante algum tempo, vamos embora. Quando voltarmos, não vamos encontrar apenas uma gota, mas vamos encontrar o balde cheio. Então, quer dizer que o balde um dia enche. E é a mesma coisa que acontece com a disciplina. Nós, enquanto somos disciplinados, né, nós temos o balde furado. E que se nós não formos suficientemente disciplinados, o nosso objetivo nunca será alcançado e o nosso balde nunca irá encher. E existe um processo para ser disciplinado. Aliás, existe um processo para fazer tudo. Nós não podemos dormir e acordar e pensar, olha, eu vou ter isso amanhã, não. Existem processos. Vamos ter altos e baixos, sim senhora. Mas se nós nos consciencializarmos que temos de confiar no processo, né? Nós vamos atingir o objetivo, mas existem circunstâncias que o objetivo não quer saber do sucesso. Então tu tens de te autodisciplinar primeiro para poder apresentar resultados. Porque quando tu apresentas resultados, a maior parte das pessoas não vão querer saber qual foi o teu processo. Então é isso, disciplina-te primeiro para poderes apresentar resultados. Já nos conhecemos há algum tempo e estás no mundo do empreendedorismo há algum tempo. Qual é o teu conselho para os jovens que querem entrar para o mundo do empreendedorismo e que não começam da maneira que deveria ser? Primeiro, saber o que é que vão fazer, a formação pode ser importante, e como é que eles têm, quais são os passos que têm que dar, uma vez que alguns ficam com medo, com receio de começar porque dizem que não têm dinheiro, e por outro lado, o que falta, se calhar, é conhecimento. Qual é a tua deixa com relação a isso, uma vez que tu foste autodidata, e quando dizes que foste autodidata, quer dizer que foste à procura de alguma coisa, e pressuponho que tenha sido primeiro o conhecimento. Eu vou responder essa questão falando sobre a minha visão de empreendedor, homem de negócios e empresário, né? Primeiro, nós precisamos definir o que é que tu queres ser. Queres ser empreendedor, homem de negócios ou empresário? Sim. Eu pude reparar que hoje em dia a palavra empreendedor é alvo de exclusividade, porque todo mundo quer ser empreendedor, mas na verdade nem todo mundo é empreendedor. E eu defino isso como, na minha visão, empreendedor são aquelas pessoas que criam soluções inovadoras e de impacto social. O dono de negócio é aquela pessoa que não tem uma solução inovadora, mas faz dinheiro com o seu próprio negócio. Por exemplo, tu podes abrir uma pastelaria. Tu não és um empreendedor, tu és o dono do negócio. E tu podes ser empresário também. Empresário vai para o guichê único, abre a tua empresa, mesmo sem rendimento, és empresário, tens empresa constituída.
Então, mas isso não quer dizer que um empreendedor não possa ser um dono de negócios, nem empresário. Mas primeiro é definir o que é que tu queres ser. Primeiro. Depois de tu definires o que é que tu queres ser, investigares e procurares quais são os problemas que existem dentro da tua comunidade. Depois de identificar os problemas, tu vais identificar as soluções e depois vais validar as tuas soluções. E eu, quando falo validar soluções, é testar essas soluções ao público. Reunir pelo menos umas 20 pessoas ou 5 pessoas do teu meio, né? Agora temos o Covid, já não há juntamentos sociais, né? De forma virtual. Sim, podes fazer de forma virtual. E também não nos focarmos, não nos fecharmos em soluções apenas em soluções convencionais, mas criarmos sempre novas soluções e que sejam de certa forma sustentáveis e que sejam rentáveis também. No mundo das startups, o que nós vemos são as empresas a começarem pequeno. Esse é o conceito do empresário do século XXI, comparando com o empresário do século XX, que tinha que ter dinheiro, tinha que montar uma fábrica, tinha que ter um produto para vender. Hoje já não vamos nessa linha, vamos na linha das startups. Como é que tu vês o mundo das startups nos últimos 2 anos aqui em Angola, especialmente em Luanda? O mundo das startups, eu vou falar do meio que eu conheço, que é o meio de Luanda, e mais propriamente o pessoal que lida comigo, que é o pessoal da Founders Institute, né? Que existe sim uma evolução muito grande naquilo que são as startups. Existe uma evolução, uma vontade muito grande por parte de vários jovens encontrarem soluções que sejam benéficas para todo mundo, de fácil acesso, e penso que essas soluções vão acabar por causar a disrupção de alguns serviços. Eu, quando falo de disrupção, eu falo de que vão desfazer conceitos antigos, né? E vão começar a ter soluções novas. Por exemplo, tenho um amigo, que é o Tecoa Pedro, e o projeto dele é a Nawabus, que eles vão fazer a venda de bilhetes de viagem de autocarro por intermédio de um aplicativo móvel. Antigamente, antes disso, nós tínhamos que ir até a Macon, até a Tecu, mas hoje em dia já temos isso à distância de um clique. É uma inovação. Também temos, por exemplo, a TV Empreender, que é um canal no YouTube hoje, pode evoluir para outra coisa amanhã, mas no conceito antigo tinhas que ter uma cadeia de televisão, tinhas que ter uma licença de comunicação, e hoje qualquer pessoa pode ter um blog, qualquer pessoa pode ter uma rádio online, usando os meios digitais. É verdade, é verdade. E também, há pouco tempo o INEM fez uma questão que eu não respondi completamente, que foi quando os empreendedores estão a começar, muitas das vezes dizem: eu não tenho dinheiro, então não vou fazer. A questão não é não ter dinheiro. Começa sempre com o que tu tens. Quando eu comecei a dar vida ao meu projeto, ao Wata Kids, eu comecei com o que eu tenho, com o que eu tinha e o que eu tenho, que era o meu computador e internet. Eu não conheço programadores, eu não conheço cartunistas, não conheço designers gráficos. Mas o que é que eu fiz? Fui à internet, abri o YouTube e vi como montar um site. Fiquei a ver horas e horas de vídeo. Hoje tenho a facilidade. Como fazer um aplicativo? Eu montei um aplicativo. Pode não estar tão bom, mas eu montei um aplicativo. E eu já consigo mostrar a minha solução. Comecei com o que tenho. Mas também vemos projetos que se calhar precisam de financiamento. Sim. E o mercado neste momento não está tão aberto a isso. Tanto a questão de investimentos através do crédito bancário, e também a questão de investidores anjos, que são pessoas que poderiam investir numa ideia, num projeto, e aquilo vai crescer como cresceram muitas empresas nos Estados Unidos, que nós chamamos as dot-coms ou as startups. Temos essa questão limitante hoje, que é o acesso a finanças. Gostaria que deixasse uma mensagem aos nossos seguidores sobre o que temos aqui a falar, e o lema do nosso canal é para empreendedorismo, é para falar de histórias de empreendedores. Então,
um futuro empreendedor que está ali a olhar-nos, o que é que tu tens para partilhar com ele? Bom, o que eu tenho a partilhar com futuros empreendedores é, para além de definirem o que querem ser, quando pensarem em novas soluções, considerem sempre o problema atual. Por exemplo, eu hoje em dia não consigo ter uma ideia de negócio, uma ideia de uma nova solução sem considerar a possibilidade de um próximo Covid. Porque já é sabido que existem empresas que valiam bilhões de dólares e no espaço de 1 ano, 9 meses desde que o Covid existe, essas empresas foram reduzidas a milhões de dólares. Como também pessoas que tinham muito dinheiro. Então, procurem, quando pensarem numa solução, procurem uma solução que seja sustentável, que seja rentável, que seja o mais barata possível de conseguir a primeira fase, né, para poder apresentar, façam protótipos, conversem com pessoas, esqueçam aquilo que é o dilema do empreendedor. Aliás, o dilema do fundador, que é, tenho uma ideia, então vou esconder a ideia, essa ideia é minha. Eu se falar, vão roubar a ideia, vão roubar a ideia. Existe um documento que se chama Acordo de Confidencialidade. Tu podes falar com um advogado para fazer um acordo de confidencialidade. Podes ir à internet e baixar um acordo de confidencialidade. E sempre que tu quiseres falar com alguém, assina esse acordo de confidencialidade, que a tua informação pode se manter salvaguardada, mas tu não vais deixar de crescer. Não parem de ler, não parem de aprender e não tenham horas para trabalhar. Eu, por exemplo, não tenho horas. Se eu tiver que fazer alguma coisa às 2 da manhã, eu vou fazer. Se eu tiver que fazer às 10, eu vou fazer. Mas não coloquem as condições, barreiras no vosso objetivo, no vosso sucesso, porque o objetivo muitas das vezes não quer saber do processo. Curtam, comentem, compartilhem. Muito obrigado pela vossa atenção. Deve empreender. Empreender e crescer.